Rapaziada, notícia triste. Bruno Henrique é indiciado pela Polícia Federal em envolvimento com esquemas de aposta. Se liga aí. Bruno Henrique é pego em conversas de WhatsApp combinando para tomar cartões para beneficiar apostadores. E Polícia Federal explana tudo. O Bruno Henrique é muito burro e vai ser banido do futebol. Flamenguista não tem um dia de paz. A Polícia Federal indiciou Bruno Henrique e outras 10 pessoas por manipulação de resultados. Mensagens suspeitas entre o jogador e seu irmão foram encontradas. A Polícia Federal apreendeu o celular do atacante, mas várias mensagens foram apagadas. Com isso, a PF apreendeu o celular do irmão do jogador e lá consta várias mensagens do BH, combinando com parentes para tomar cartões para beneficiar sua família. O irmão do jogador pergunta quando ele irá tomar o cartão e Bruno Henrique responde que contra o Santos. E na partida contra o Peixe, o atacante rubro-negro tomou um amarelo por entrada dura e no mesmo lance, outro por reclamação, sendo expulso. Em comprovado a manipulação, PH pode ser banido do futebol. Rapaziada, deu ruim pro BH, hein? Vazou a matéria falando sobre essa investigação, né? Diz que foi indiciado o Bruno Henrique, o irmão dele, né? Que é o Vander Júnior. Diz também que foi indiciado a cunhada do Bruno Henrique e uma prima dele. Aí tem os prints da conversa do suposto irmão do Bruno Henrique com o Bruno Henrique, né? Eu vou ler aqui uns pedaços pra vocês, cara, que assim... coloca o Bruno Henrique numa situação muito complicada. E se for verdade, cara, tem que ser punido severamente. Aí aqui a conversa com o Vander Júnior, né? Eu vou ler aqui pra vocês. Ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? Sim. Quando o pessoal mandar tomar os 3, liga a nós, hein? Eu acredito que essa parte aqui, cara, ele tá falando quando o pessoal do Flamengo mandar tomar o 3º, porque a gente sabe, né? Direção, treinador, manda o jogador tomar 3º amarelo num jogo específico pra ele não perder um clássico. Aí o Bruno Henrique comenta, contra o Santos. E ele tomou o cartão amarelo contra o Santos, né? Naquele lance lá com o Solteiro. Vander Júnior, o irmão dele, daqui quantas semanas? Aí o Bruno, olha aí no Google, ele 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? Aí o Bruno Henrique responde, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí o irmão dele responde, boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Aí é fogo, né, rapaziada? Mas a conversa continua. Aí tem outra parte aqui, ó, o Bruno Henrique falando com ele, ô Juninho, outro dia, né? Isso já em outubro. Você consegue fazer transferência Pix no valor alto da sua conta? Aí ele, consigo sim, BH. Qual o valor? 10 conto, ou seja, 10 mil, né? Consigo. Aí ele, me manda aí seu Pix então, vou te mandar os 10k. Aí o irmão do Bruno Henrique comenta, fazer gol, enviado, tá no meu cartola. Aí ele, você transferir pro Pix que eu te mandei aí. Aí mandou um número aqui de CPF, né? Aí a conversa continua, Bruno Henrique continua, você não pode ser, temos nomes igual. Aí o irmão dele pergunta, vai dar ruim? O que era? Aí ele, vai, negócio de aposta aqui. Bruno Henrique responde, né? Aí o irmão dele vai e responde, uai, dá essa ideia aí que vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro. Aí o Bruno Henrique fala, esse aqui pesado, não dá pra você não. Aí o irmão dele responde, se eu ganhar R$1.000, tá bom, se for coisa certa. Aí o Bruno Henrique responde, tem que ter 10 mil todo final de semana. Aí o irmão do Bruno Henrique responde, ah tá, eu ia apostar agora, tô precisando de 1.000. Ia apostar agora, manda numa conta de terceiro e ele me manda. Aí o Bruno Henrique responde, tô vendo aqui já, você não dá. Aí o irmão dele, entendi, caraca, viu, meu olho até brilhou. Dá pra tomar um cartão hoje não? Bruno Henrique fala, dá não, tenho um já. Aí o irmão dele ri, deu certo, conseguiu aí? Deu, lajinha. Boa, só comemorar agora, tá apostando vitória ou cartão ou algo assim. Aí Bruno Henrique diz, não é nada disso, é parada de cavalo. Aí o Vander, ah tá. Lembrando que isso já é outro dia, né, galera? Já é uma segunda conversa aqui que eles estão, entre aspas, combinando a aposta. Aí no outro dia, lá no dia 16 de outubro, uma semana depois, o irmão do Bruno Henrique chama ele na conversa. Fala tio, bom ou não? Bruno Henrique responde, fala aí, beleza? Sim, você, beleza. Aí o irmão dele, tá com 2 cartões de novo, hein? Quando for tomar o terceiro, avisa.
Aí o Bruno Henrique, caraca, me chamou pra falar isso, tá de brincadeira, né? Aí xinga aqui o cara. Aí o irmão dele, claro que não. Aí depois, cara, essa matéria aqui, ela traz uma conversa lá no dia 31 de outubro, no final do mês, 2 semanas depois dessa última conversa. Aí o Bruno Henrique chama o irmão dele, né? Aí, lembra a parada que você me perguntou um tempo atrás? Aí o irmão dele pergunta, do quê? Aí, como diz a matéria, né? Depois dessa mensagem que o irmão dele, o Vander, né, perguntando do quê, o Bruno Henrique liga pra ele. Então pode ser por causa das conversas deles lá que foram travadas, né? Sobre cartão amarelo, pode ser porque ele já estava ligado que alguma coisa poderia acontecer, né? Então assim, galera, Então assim, essas mensagens são comprometedoras pro Bruno Henrique, cara. Se ele sair disso aqui ou tiver a versão dele for diferente disso aqui, é muito difícil, velho. É muito difícil. Se liga aí no que o Vene Casagrande fala sobre isso. Disso aí da noite, eu ainda estou tentando assimilar tudo que está acontecendo, todas as informações saindo. Bom, vamos lá, o site Metrópolis trouxe a informação com exclusividade. Polícia Federal indica Bruno Henrique do Flamengo por fraude em jogo. Bruno Henrique se tornou alvo da Polícia Federal após investigações apontarem que o jogador teria forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos em 2023. A Polícia Federal indicou na última segunda-feira, 14 de abril, o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, e mais 10 pessoas por fraude em competição esportiva. Os investigadores encontraram no aparelho celular do irmão de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, trocas de mensagens que comprometem o jogador e o colocam diretamente ligado ao esquema de apostas. O atleta foi indicado por estelionato, a matéria está escrita errado aqui, e fraude em competição esportiva. A Polícia Federal analisou 3.989 conversas no WhatsApp de Bruno Henrique, sendo muitas delas vazias ou apagadas, o que para os investigadores pode indicar que o atacante deletou parte dos registros. No entanto, os agentes apreenderam o celular do irmão do jogador, Vander Nunes Pinto Júnior, e identificaram diálogos que mostraram o envolvimento de Bruno Henrique no esquema para receber um cartão amarelo durante a partida contra o Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro 2023. Bruno e o irmão Vander, também alvo da operação da Polícia Federal em novembro do ano passado, trocaram mensagens em 29 de agosto, quando Vander questionou o irmão sobre ele estar pendurado no Brasileirão. Ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? Em resposta, o atacante escreveu sim. Vander segue. Quando o pessoal mandar tomar os 3, liga nós, hein? KKK. Bruno Henrique responde, contra o Santos. Na sequência, Vander escreve, daqui quantas semanas? Bruno Henrique, olha aí no Google. Vander, 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar lá até sem cartão? KKKK. Bruno Henrique, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Vander então responde, boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Cara, e aí tem um sprint das conversas. Bruno Henrique citou que só receberia o cartão se entrasse forte em alguém. Diante da informação, Vander respondeu informando que iria guardar dinheiro, supostamente para realizar a aposta no confronto do Flamengo contra o Santos. Ele afirmou ainda que seria um investimento com sucesso. Gente, tem um sprint da conversa. Eu procurei o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, e eu perguntei, vem cá, vocês vão se pronunciar? E ele falou, sim, nós iremos. Procurei o Flamengo vai se pronunciar também. Isso tudo está acontecendo agora, galera, na noite dessa terça-feira, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo trazendo essa informação para vocês. Antes de mais nada, o contrato do Bruno Henrique tem mais de 2 anos de validade. Não é nenhum absurdo dizer que, caso ele seja punido, suspenso, que ele não jogue mais com a camisa do Flamengo, porque eu não acredito numa suspensão leve em relação a isso aí não, cara, porque todas as provas estão aí. Eu não vou ficar aqui botando o dedo no Bruno Henrique, dizendo, pô, errou, porque eu ainda quero ouvir o lado dele. Eu quero ouvir todos os lados. Aqui tem um lado, é o lado da investigação da Polícia Federal, que o site Metrópolis trouxe muito bem aí, através de uma apuração muito boa, com fatos, prints de conversa e tal. E eu sou um cara que sou jornalista investigativo também dentro do esporte, e quando vem uma matéria como essa aqui, cara, não tem jeito.
É difícil. Muita gente pode pensar assim, pô, o print pode ser falso. Não, dá para ver que não é assim. Dá para ver. E o cara que publicou a matéria, inclusive, vou até dar o nome do jornalista, ou dos jornalistas, né? Foi Pablo Giovanni e José Augusto Limão, os 2 jornalistas que assinaram a matéria no site Metrópolis. Os caras são sérios, o site Metrópolis é um site muito sério, tem credibilidade. Então, enfim, eu não sei nem o que dizer, cara, é lamentar demais, porque se isso de fato for verdade, for verídico, e eu repito, gente, não estou aqui acusando o Bruno Henrique, eu quero ouvir o lado dele, ouvir o lado dos representantes dele, do advogado dele, para depois fazer, entre aspas, um julgamento. Quem sou eu para julgar alguém, cara? Para julgar alguém é só Jesus Cristo, mas aí eu vou dar minha opinião em cima do que acontecer, obviamente. Então eu quero esperar o lado do Bruno Henrique. Eu confesso que eu tô triste, assim, cara, vendo isso aqui, eu fico triste, porque eu sou muito fã do Bruno Henrique, muito fã mesmo. E eu sempre bati no peito e falei, cara, o Bruno Henrique, é ídolo demais do Flamengo, é um cara que não se envolve em polêmica, e simplesmente o cara é indiciado pela Polícia Federal, sabe? Ah, mas a Polícia Federal não tem mais nada para fazer. Gente, esse é o trabalho da Polícia Federal, cara. É investigar, eles investigaram. Isso aqui serve de exemplo para o Paquetá, por exemplo. Vocês acham que se o Paquetá não tivesse dado nenhum indício que a Federação Inglesa estaria fazendo o que eles estão fazendo nessa investigação do Paquetá? É um negócio muito sério, gente. E repito, isso tem que servir de exemplo. E eu vou ser extremamente coerente. Se em um determinado momento, quando vários jogadores foram pegos, envolvidos nesse tipo de situação, eu falei que eu chegaria a ser a favor do banimento do esporte. No caso do Bruno Henrique, se for comprovado, eu também sou a favor. Eu preciso ser coerente. Porque isso aqui é muito sério. Nada justifica isso, se for verdade, repito, tá, gente? O Bruno Henrique fazer isso, ou o irmão do Bruno Henrique. Cara, quer ganhar dinheiro, irmão? Bruno Henrique ganha mais de 1 milhão por mês, cara. Quer dinheiro? Pede ao Bruno Henrique, pô. O Bruno Henrique tira do bolso e dá pro cara. Perdão. Cara, dinheiro não é problema para esse tipo de gente, pô. E mesmo que fosse, se você tivesse com dificuldade, você não pode, entre aspas, roubar alguém. Então, enfim, eu vou esperar a posição do Bruno Henrique para dar o meu parecer. Rapaziada, situação complicada do Bruno Henrique. É difícil ele sair dessa situação se aqueles prints forem verdadeiros, ainda mais se uma daquelas situações que o pessoal tá usando é aquela do cartão dele contra o Santos, né, naquele lance contra o Soteldo. Eu acho complicado a gente acusar, dizer se é certo ou errado naquele tipo de cartão, porque tem cartões que a gente sabe que o jogador vai tomar. A gente, como torcedor, sabe que é aquele lance, aquele cartão de terceiro amarelo, que, poxa, força o cartão aqui nesse jogo pra você não perder o clássico na semana que vem. Até jornalistas na televisão, cara, dizem, olha, é melhor esse jogador tomar cartão nesse jogo pra não desfalcar nesse aqui, é melhor forçar o amarelo. Treinadores falam isso na coletiva. Então é errado o cara, sabendo que ele já vai tomar um cartão naquele jogo, porque ele vai forçar pro terceiro. O treinador mandou ele forçar o terceiro. Ele avisar um parente, eu vou tomar o terceiro amarelo aqui nesse jogo, o treinador mandou, aposta aí. Você acha errado? Sendo que ele já vai tomar. Como o próprio irmão dele falou, né? Quando o pessoal lá mandar, o pessoal aí do Flamengo, né? Mandar você tomar o terceiro, me avisa. Então é errado? Seria manipular o resultado, manipular o futebol, fazer gente de bobo? Sendo que a gente sabe que tem jogo que o jogador ele vai tomar o terceiro amarelo pra não perder um clássico na semana seguinte, no jogo seguinte. É complicado, cara, mas ao mesmo tempo tem lances piores do que esses, outros tipos de lance. A gente tá vendo aí no futebol, toda hora aparecendo algum lance bizonho, que assim, faz a gente como torcedor de bobo, né? A gente fica com cara de bobo. Tem gente que tá perdendo o prazer em assistir, consumir o futebol por causa disso, porque acha que é cada vez mais manipulado.
Você não sabe se é real. Você não sabe se um time que foi campeão foi por méritos próprios ou porque teve esquema de arbitragem, pagamento para jogador, propina. Você não sabe se aquele jogador foi expulso, fez aquele lance, perdeu aquele pênalti porque ele recebeu um dinheiro. A gente não sabe se a gente tá fazendo papel de trouxa. Então é muito complicado, cara, essa situação do Bruno Henrique. É muito complicado. A gente tem que ouvir o lado dele, né? Ele vai se pronunciar ainda, o empresário dele vai se pronunciar, o clube vai se pronunciar, mas, cara, os prints são comprometedores, velho. É muito difícil sair dessa situação. Aí o cara joga a carreira dele fora, a idolatria que ele construiu, tem mais 2 anos de contrato milionário. Com certeza as apostas que o irmão dele não foram altas. Você viu ali ele falando, tô precisando de R$1.000, tô precisando de 1.000. Não mudou a vida dele as apostas, mas a gente não sabe quantas apostas foram feitas ao longo da carreira do Bruno Henrique nos últimos anos. A gente não sabe quantas pessoas estão envolvidas nesse esquema. A gente não sabe, cara. Se, o Bruno Henrique, que é um jogador do Flamengo, milionário, joga no clube mais caro da América do Sul, tá envolvido, quanto mais jogador não tá envolvido, gente, em esquema de aposta. E a gente, igual torcedor, e fica se matando por causa dos caras. É complicada a situação, velho. É uma situação complicada. Mas deixem nos seus comentários a sua opinião sobre isso. Eu sou o Master Rubro Negro. O link do Vene Casagrande tá aqui na descrição. Valeu, valeu!